Olá, povo amado, bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos. Estamos aqui para mais uma meditação do Santo Evangelho. Nessa quinta-feira, o nosso Evangelho se encontra em Mateus 21, Mateus 7, do 21 ao 24, tracinho, versículo 27. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas os que põem em prática da vontade do Pai que está no céu. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram os ventos e a enchente, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos nesse evangelho em dois movimentos importantes, crucial para a nossa vida, né? Um é aqueles, né? A nós é dado o acesso, né? Estamos sempre, todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, graças a Deus. Essa palavra ela tem sido semeada ao longo do tempo da nossa vida. Todos os dias vamos ouvindo, sendo catequizados, sendo instruídos. E para nós é preciso ter uma aceitação. Porque, gente, a palavra ela é como uma semente, né? Nós vamos ver a parábola do semeador, né? Que vai pontuando, né? Que é aquela semente que caiu em terra boa, aquela que caiu em terra árida, aquela que caiu em terra seca, aquela que caiu sobre a rocha, e aí vai sendo pontuado. E aí que a gente pode conjugar com esse evangelho de hoje é que aqueles que ouvem a palavra do Senhor é preciso dar frutos. E quais são os frutos? Os frutos é a mudança, é a aceitação da palavra. Quando essa palavra é aceita, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas se tornam atitudes de quem ouviu e acolheu a palavra, pois é comparado com aquele homem que construiu a sua casa em um terreno rochoso. É aquele que escuta a palavra de Deus e coloca a praticar essa palavra. Quem é a nossa rocha, gente? A nossa rocha é Jesus Cristo. E a nossa vida aqui na terra tem que ser uma atitude de cristãos. Porque, embora nós vamos ver aqui a continuação que diz que o homem tolo, aqueles que não a pratica, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram a chuva, vieram as enchentes, os ventos, e a ruína daquela casa foi completa. Gente, se nós estivermos todos os dias na igreja, se nós estivéssemos todos os dias ouvindo a palavra do Senhor e não deixamos com que essa palavra transforme a nossa vida, o final, gente, será um final triste, será um final de destruição. É a perca completa, a ruína completa, é a condenação ao inferno. Então, gente, nós vamos precisar pedir sempre a graça do Senhor de corrigir as nossas vidas. Hoje, eu já convido a você a meditar. O que é hoje que te faz não observar essa palavra? O que é hoje, amados e amadas de Deus, que não faz você ter uma mudança de vida?
Eu vejo, gente, não é um julgamento. Eu vejo as pessoas trocando tantas e tantas coisas pela palavra de Deus. E são pessoas que ouvem, têm acesso à palavra, mas que está construindo a sua casa em um terreno não sólido, mas um terreno solto, em um areial. Vamos construir, gente, a nossa vida, edificar a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo. Aquele que veio e justificou as nossas vidas. Porque, embora estávamos perdidos e fomos encontrados, e aí nós estamos vendo aqui nesse mês, né, do Advento, a preparação do Messias, como as leituras vêm nos trazendo um alerta. Como é que nós vamos deixar Jesus nascer no nosso coração? Porque uma coisa que ele quer é nascer no meu e no seu coração. Então, gente, vamos observar os mandamentos, porque o dia já avança, a noite já vem vindo, né? E nós precisamos nos apressar. E qual é essa pressa? É de todos os dias. Vem, Senhor Jesus, Maranatá, vem, vem, Senhor Jesus. Mas esse vem, Senhor Jesus, tem que ser justificado com as minhas atitudes e com minha vida. Pois o homem que é comparado, né? É aqui que nós temos que estar. É como aquele homem que construiu a sua casa em um terreno rochoso. Sopraram a chuva, vieram os ventos, mas não puderam contra a esta casa. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.